Estúdio 76 conta com uma ampla variedade de serviços para deixar você cada vez mais linda. Ombre hair, californiana, luzes, balaiagem, maquiagem, penteados para noivas e eventos em geral, podologia, depilação e unhas em gel, entre outros. Além disso, o Estúdio 76 conta com a Store, onde você encontra acessórios e cosméticos para realçar sua beleza. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Rua 7 de setembro, 2533. Telefone 3037 7676. Olá, pessoal! Hoje o programa Instinto Materno está sendo gravado diretamente da Gastroclínica Multidisciplinar. Vamos falar sobre fisioterapia pélvica. Vem com a gente! Eu sou a Aline Worm e esse é o Instinto Materno. Pessoal, o programa Instinto Materno hoje está sendo gravado diretamente da Gastroclínica Multidisciplinar para a gente falar sobre fisioterapia obstétrica, fisioterapia do assoalho pélvico. Esses dias nós gravamos com a Nayara, que ela também é fisioterapeuta obstétrica, e foi muito legal o feedback que a gente teve. O pessoal ligou e perguntou, mas quem atende pela Unimed em Cascavel? Então aqui são as meninas. Obrigada pela sua presença, Márcia. Imagina, Aline, obrigada a você por ter nos convidado para participar do seu programa e falar um pouquinho dessa área, né, que pode ajudar tantas pessoas por aí. E também tem a Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Aline. Então, vamos falar um pouquinho mais agora da parte da fisioterapia obstétrica dentro de consultório. Marciele, eu gostaria que você explicasse como que funciona a fisioterapia pélvica dentro de consultório. Então, Aline, antes da gente falar, né, como é a fisioterapia do assoalho pélvico, ou fisioterapia pélvica, também conhecida como fisioterapia uroginicológica, obstétrica, né, como você disse, a gente deve conhecer um pouquinho essa região que a gente vai falar, né? Então, essa fisioterapia, ela trabalha com um grupo muscular, na verdade, de 13 músculos que estão na base inferior da pelve. Então, que saem daqui da frente dos ossinhos da sínfise púbica, vão até lá atrás no pubis, fazendo como se fosse uma rede de sustentação desses órgãos pélvicos. Então, correlacionando os fatores evacuatórios, os fatores miccionais e também na parte da gestação. Então, a fisioterapia do assoalho pélvico, ela serve para tonificar, ensinar um bom relaxamento, uma boa contração para essa musculatura, em diferentes fases da nossa vida, né? Seja na infância, às vezes quando a gente já tem uma disfunção urinária ou evacuatória, seja na gestação, na fase adulta, com as incontinências urinárias, os prolapsos desses órgãos, tanto em homens, né, também após a cirurgia de próstata, ou alguns homens com alguma disfunção também evacuatória, né? Então a fisioterapia pélvica ela vai trabalhar nessas áreas, nessa questão. A pelve é móvel, né? A pelve é móvel, isso. Por isso também que a fisioterapia do assoalho pélvico, ela tem importância nesse período gestacional, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, quando a gente fala em fisioterapia do assoalho pélvico, a gente não vai falar exclusivamente dos músculos do assoalho pélvico. A gente vai pensar também nessa mobilidade pélvica, principalmente para essa gestante que quer ter um parto via vaginal, né? Então, durante a gestação, todo esse crescimento uterino, né, vai jogando uma força sobre esse assoalho pélvico e sobre os ossos também da articulação pélvica. Então, a gente deve aproveitar que nessa fase a gente tem muita liberação de hormônio nessas articulações e começar a trabalhar um pouquinho mais essa pelve também, principalmente para essa questão da hora do parto normal. Patrícia, e a questão da bexiga caída? Sempre tem uma nona que fala, mas tua bexiga vai cair. Cai mesmo?
Não tem como a gente afirmar que isso vá acontecer, independente do tipo de parto, pode ser o parto normal, pode ser uma cesárea, né? Ela está relacionada, então, na verdade, o que é a bexiga caída, né? É a descida desse órgão via vaginal, que pode acontecer após o parto, não necessariamente sendo parto normal, pode ser após uma cesárea também, e acomete mais mulheres na fase de envelhecimento, né? Até pela própria menopausa, o fator hormonal, né? Que acaba deixando esses músculos mais flácidos, né? E aí tem a tendência, então, da descida desses órgãos. O que se confunde muito hoje em dia é bexiga caída com incontinência urinária, né? Então, uma coisa não tem a ver com a outra necessariamente. E qual que é a diferença da bexiga caída para incontinência urinária? Então, a bexiga caída é um prolapso, né? É a descida desse órgão via vaginal, né? A incontinência urinária é o escape de urina, que não tem associação direta com esse prolapso. Então, a pessoa ela pode ter um prolapso e pode ter uma incontinência, ou não, né? Às vezes ela tem só uma incontinência urinária e não tem esse prolapso. Então, uma coisa é o prolapso, né? Que as pessoas normalmente chamam de bexiga caída. Outra coisa é uma incontinência urinária, né? Que são coisas diferentes. Qualquer idade pode vir aqui, precisa de acompanhamento médico. Por exemplo, o médico precisa indicar a fisioterapia uroginecológica ou pélvica para vocês, ou a pessoa pode simplesmente chegar aqui na GastroMulti e falar, eu quero fazer. Normalmente, os pacientes vêm após encaminhamento do urologista, do ginecologista ou do coloproctologista, né? Nós estamos acostumados a tratar, normalmente, os pacientes que vêm encaminhados por esses profissionais, mas caso o paciente tenha essa queixa e quiser nos procurar diretamente, aí também nós podemos fazer o encaminhamento do paciente para esses profissionais, caso seja necessário fazer mais alguns exames. O programa Instinto Materno é mais para a área da maternidade. A pessoa que está assistindo, provavelmente a maioria das meninas vão estar grávidas, né? E quando que você começa a fisioterapia durante a gestação? A fisioterapia para os cuidados com essa musculatura do assoalho pélvico na fase gestacional, sempre após, né, a liberação do seu obstetra e depois do primeiro trimestre gestacional. Então, assim, a gente já tem certeza que a gestação está correndo bem, né? Se não tem nenhuma outro tipo de intercorrências, a gente já pode começar com a fisioterapia do assoalho pélvico tranquilamente. Marciele, e só para quem quer parto normal pode fazer a fisioterapia ou qualquer tipo de nascimento? Não, independente da via de parto, se será, né, o parto por via vaginal ou pela cesariana, a gente tem que pensar que esse fortalecimento, ou na verdade essa modulação do tônus dessa musculatura, ela vai sofrer as intercorrências da gestação. Então já tem estudos aí apontando que tanto mulheres que tiveram parto cesariana como parto normal, elas têm o mesmo nível de disfunção da musculatura do assoalho pélvico. Então, o interessante é que a gente não deixe com que esse aumento do peso uterino sobrecarregue essa musculatura e mostre essas disfunções. Então, independente da via de parto, um bom trabalho de relaxamento, se necessário, um bom trabalho de fortalecimento, né? Então, fazer com que essas gestantes tenham essa percepção dessa musculatura, porque muitas vezes a gente fica pensando só em fazer os exercícios. Então, eu vi lá na internet que é importante com que eu fortaleça meus músculos do assoalho pélvico, mas às vezes eu tenho uma musculatura com dificuldade no relaxamento. Então, se eu ficar fazendo muitos exercícios, às vezes eu posso piorar essa minha disfunção muscular, o que pode piorar tanto no meu trabalho de parto, né? Ter mais chances de ter, quem sabe, uma laceração ou a necessidade de uma episiotomia, como também no meu pós-parto. Então, o que a gente deve levar em consideração é essa percepção do que, como está a musculatura, uma boa avaliação e que os exercícios sejam realmente indicados por um profissional, né, fisioterapeuta e especialista na área. Espirrou e fez xixi. Corre para onde? Opa, aí sim, aí pode correr realmente para fisioterapia, porque aí sim, na incontinência urinária já mostra que você tem uma disfunção. Ou seu músculo está um pouquinho fraco, que quando você tem um espirro, ele não tem esse controle de fechar a uretra, ou ele passa o dia todo tão contraído, uma hipertonia, por exemplo, que ao espirrar ou fazer um esforço, ele também não consegue ter essa reação de proteção. Então sim, essa gestante precisa buscar a fisioterapia. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Laser terapia para as patologias dos pés. Nas patologias quando tem calosidade, você tem aquele calo com dor, fazemos a laser terapia para neutralizar essa dor.
Nos casos de micose diagnosticado pelo dermatologista, pelo médico, também com orientação do médico, a podologia também faz a laser terapia. Nos casos de unha encravada, aquela unha que está dolorida, que você não tem como fazer, eu estou com medo de fazer na podologia, agora nós temos a laser terapia, que a gente neutraliza a dor, neutraliza a parte que está dolorida e fazemos o procedimento sem dor na podologia. A laser terapia veio para dar qualidade de vida para as pessoas. Todo aquele caso que tem dor, calosidade, unha encravada, a laser terapia veio para dar qualidade de vida para os pés de todas as pessoas. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Voltando agora do intervalo, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a musculatura do assoalho pélvico. Marciele, então o pessoal às vezes não consegue imaginar. A gente trouxe aqui, né, o desenho da musculatura. O que tem aí? O que tem de tanto aí que a gente vê um monte de risco, um monte de traço? Podia explicar um pouquinho? Então, como eu disse anteriormente, né, o assoalho pélvico que forma essa rede de sustentação lá embaixo, né, no inferior da pelve, são alguns músculos que eles estão interligados. Então, por isso que a gente tem que levar em consideração o que a gente conversou antes também, sobre a questão desses cuidados com o nosso dia a dia. Então, às vezes eu preciso ter um fortalecimento desse músculo, mas meu intestino não está trabalhando bem, eu estou um pouco constipada. Então, eu também vou sobrecarregar e deixar essa minha musculatura sofrendo um pouco mais, acarretando ainda mais esse descenso ou esse enfraquecimento durante a gestação. Então, o assoalho pélvico, essa rede muscular, como eu falei, sai lá da frente do ossinho da sínfise púbica e veja que ela vem contornando a cavidade da uretra e a cavidade vaginal. Então, um dos principais músculos que a gente vai trabalhar muito, focando também na questão do parto vaginal, seria o pubo vaginal. Lá atrás do cóccix, olha, saem mais algumas outras fibras musculares. Então, o pubo retal, aqui no meio o transverso. Veja que aqui, ó, entre vagina e ânus é um ponto que a gente deve levar bastante em consideração, que é o centro tendíneo do períneo. Então, esse lugarzinho é que é onde a gente vai lá na fase final trabalhar as massagens, né, perineais com a gestante, deve ter um tônus saudável para a questão do parto normal. Também, quando eu tenho essa musculatura muito rígida, é onde a gente pode desenvolver também algumas alteraçõezinhas, como hemorroidas, como as fissuras anais e as dificuldades evacuatórias. Então, o assoalho pélvico deve ser levado em consideração toda essa região. Não tem como eu trabalhar somente o pavimento vaginal ou o anal, sempre os dois associados. Agora a gente vai com a Patrícia para explicar como que funcionam os exercícios, né? Eu gostaria que você só explicasse na imagem, quando a pessoa está gestante, onde vocês colocam os eletrodos e tudo? Porque vocês colocam lá dentro da vagina, não sei como é que funciona. Isso, então, na parte da gestante, quando a gente começa o trabalho com a avaliação da eletromiografia e depois com o treino funcional, né, que são o biofeedback em si, a gente vai colar eletrodinhos de superfície, muito parecido, vocês vão ver depois quando a gente colocar na Patrícia para a gente fazer o treino, são eletrodos adesivos, iguais os eletrodos de um eletrocardiograma. A gente cola um mais próximo da musculatura de pavimento vaginal, outra mais próximazinha dos músculos mais posteriores e anais. Então, tudo por fora,
o aparelho é ligado ao computador e a gente vai monitorando as contrações dessa paciente. Então, o treinamento dela, o fortalecimento ou o foco no relaxamento vai para cada uma. Cada uma vai ter o seu grau de contração, o seu grau de relaxamento e assim colocamos o protocolo de tratamento com elas. Lembrando que a gente vai mostrar agora, mas a gente não vai mostrar na vagina nem no ânus. A gente vai mostrar no braço da Patrícia como que funciona mais ou menos o biofeedback. Patrícia, então explica pra gente como que é feito, né, a avaliação e o que vocês fazem aqui. Então, assim, Aline, aqui a gente vai mostrar como que nós trabalhamos com o biofeedback, né, que é esse treino funcional do assoalho pélvico, após fazer uma avaliação eletromiográfica desses músculos, né? Então, olha lá, o passarinho, né, ele subiu, aí a gente pede para a paciente contrair, manter a contração e solta. E lembrando que eu estou fazendo aqui no meu braço, mas esses eletrodos, eles são colados na parte perineal da paciente, tá? Então, lá, apertou e segura, mantém a contração e pede para o paciente relaxar. Trabalhando, então, desde a contração, o relaxamento, a parte de endurance, né, que é de resistência muscular também, a conscientização dessa musculatura, porque aqui a paciente, ela está treinando e ela está vendo como que esse músculo se comporta, né, porque ela faz o movimento e, ao mesmo tempo, ela consegue ver como que esse músculo vai se comportando. Olha lá, ó, contraiu, segura, mantém e solta. Lembrando que durante o treino a gente pede sempre para a paciente não trancar a respiração, não usar a musculatura acessória, tentar concentrar a força só lá na parte perineal, sem usar glúteo, sem usar coxa, abdominal, né? Tem que ser um treino bem isolado dessa musculatura. Que parece fácil, mas na verdade é bem difícil, né? Eu ia te falar, a gente que já fez esses exercícios, a gente sabe como é difícil manter o passarinho lá em cima retinho. É praticamente impossível. Na verdade aqui ele tá fácil, né? Porque eu tô fazendo no meu braço, então é um grupo muscular bem maior, né? Comparado ao assoalho pélvico, mas não é fácil não, é bem difícil porque são músculos pequenos, que tem um tempo de fadiga bem rápido também, então fica bem mais difícil quando treinado no assoalho pélvico. Parece fácil, mas não é. O períneo fica marombado? Olha, não é o nosso objetivo, né, marombar o períneo, né? Mas, assim, o que nós sempre batemos na mesma tecla é de ter um assoalho pélvico funcional, né? Não adianta, na verdade, você ter um assoalho pélvico forte, mas ele não ser funcional. O que quer dizer funcional? Ele tem que ser um músculo que trabalhe corretamente quando você tosse, espirra, que tenha um fechamento esfincteriano, que te ajude no momento da evacuação, né? Então, treinar essa funcionabilidade mesmo do assoalho pélvico. Então a gente estava ali, né, fazendo os exercícios no braço e o pessoal pergunta muito, dá choque, não dá choque? Quando a pessoa está grávida, porque eu sei que tem um negocinho que dá choque, mas é pós-parto, né? As técnicas da fisioterapia, entre elas, tem eletroestimulação, que são de duas formas, né? Tem eletroestimulação intracavitária, né, que são sondas intravaginais, e tem eletroestimulação de superfície, né, que são eletrodos que, dependendo do objetivo, a gente cola na parte do tornozelo para pegar o nervo tibial e, às vezes, na parte do nervo também parasacral para pegar por dentro também. Na gestação não tem choque, assim como não tem nada invasivo também. Então, essa eletromiografia, às vezes a gente até comenta com o paciente, vamos fazer uma avaliação eletromiográfica. O paciente fala, mas vai dar choque? Não, né? Ele é como um eletrocardiograma, ele vai monitorar a atividade elétrica que o teu músculo produz enquanto você está fazendo a contração. Então, você faz a contração, faz o relaxamento e a gente consegue fazer, então, esse monitoramento vendo se o teu músculo está fazendo essa função adequada mesmo. Então o bebê nasceu, não importa ver que o bebê nasceu. A partir de que momento que a mãe já pode voltar aqui a vir fazer os exercícios? Eu gostaria também que a gente mostrasse um pouquinho do choque. Então é assim, Aline, depende muito da liberação do obstetra dela, depende muito de como foi esse parto, né? Se foi um parto normal, se teve intercorrência, se foi uma cesárea. Então, normalmente, as pacientes até perguntam, com quanto tempo eu volto? Vai depender do teu médico e vai depender do teu tipo de parto, né? O médico liberando para você voltar para a fisioterapia, aí a gente vai começando novamente, né, o treino dessa musculatura,
baseado no reforço muscular, né? Na questão da conscientização novamente, porque como os órgãos abdominais vão voltando tudo para o seu devido lugar, né? Com o tempo, a gente tem que trabalhar também essa musculatura para ajudar nessa parte de acelerar esse processo também. Então agora, falando ainda de pós-parto, vamos explicar um pouquinho como é que funciona a temida máquina do choque, né? Então é assim, Aline, esse choquinho, né, conhecido por todo mundo e que muitas pessoas temem, a gente utiliza esse aparelhinho aqui, em alguns casos, né? Para que ele serve? Para que a gente usa essa eletroestimulação? Então, assim, quando o paciente, por exemplo, teve um parto normal, ou enfim, na menopausa, ou algum outro tipo de lesão, uma bexiga hiperativa, mas isso diagnosticado, né? Algum tipo de lesão também do nervo pudendo, e tem dificuldade de segurar a urina por conta disso, ou de até uma incontinênciazinha de flatos ou fezes, a gente utiliza então essa corrente elétrica, que não dói, né? Ela causa o quê? Um formigamento, a gente utiliza lá no nosso tornozelo. Aí todo mundo fala, mas o que tem a ver o tornozelo com a minha bexiga ou com o meu canal anal, né? Então, a gente utiliza na parte de dentro do tornozelo, passa um nervinho chamado nervo tibial e ele sai da nossa coluna junto com o nervo pudendo. Então, sim, o nervo pudendo é o responsável, né, por cuidar da bexiga e da parte anal também. Então, uma vez que a gente estimula esse nervo tibial, a gente também consegue chegar lá na bexiga e no esfíncter interno do ânus, e que tem um resultado muito positivo, isso baseado tudo em estudos científicos, né, que a gente trabalha muito baseado em evidências aqui no consultório e que a gente utiliza então nesses casos. Agora vamos voltar a falar um pouquinho de gestante. A Marciele vai explicar pra gente o Epinot. O Epinot é um aparelho francês, ele vem do nome episiotomia não. Isso, o nome dele já é maravilhoso, né, Aline? Então, o Epinot, a gente tem que ter alguns cuidados com o uso dele na gestação. A gente ouve, às vezes, ou vê, né, alguns relatos em que ele é muito usado também no processo de fortalecimento. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque a musculatura do períneo na fase da gestação, ela já está sofrendo com toda esse peso, né, do crescimento do bebê. Então, às vezes, se eu insuflo esse aparelhinho, né, lá no canal vaginal, com o intuito de trabalhar com o fortalecimento para o paciente fazer as contrações vencendo essa barreira, eu corro o risco de cansar muito essa musculatura. Então, fazer o fator inverso do que a gente quer. Muitas vezes é necessário, sim, um fortalecimento durante o período gestacional, mas com cuidado para que isso não gere algumas outras disfunções, né? Então, o nosso protocolo de tratamento usa o Epinot a partir da 36ª, 37ª semana de gestação, apenas para aquelas gestantes que nos mostram eletromiograficamente, então no computador, né, no nosso aparelho, que tem um músculo saudável e que tem um músculo com bom relaxamento. Aí sim, a gente trabalha o Epinot com o intuito do quê? De alongar, então esse aparelhinho vai dentro do canal vaginal, né? A gente usa um preservativo, porque ele não tem outra forma de ser esterilizado. Então, dentro do canal vaginal, a gente vai insuflando, decorrente do que a gestante vai sentindo. Então, ela que vai me dizendo o quanto eu posso insuflar. E assim a gente vai trabalhando o alongamento dessas fibras musculares. O Epinot, como o nome diz, né, ele previne realmente o uso da episiotomia. Por quê? Porque ele já vai chegar lá na parte final da gestação com um músculo que sabe alongar. Então, nas últimas sessões do uso do Epinot, a gente chega à circunferência do balão, basicamente do tamanho da circunferência da cabeça do bebê. Aí a gente começa também a treinar os expulsivos. Então, essa gestante, durante todo esse processo de acompanhamento, ela aprendeu a percepção, como a Patrícia muito bem falou antes, dessa musculatura. Ela aprendeu o que é uma contração, o que é ter uma resistência e também o que é ter um alongamento e uma musculatura que saiba relaxar para a hora do parto. Mostra pra gente o tamanho, o 10 de dilatação. Então, como aqui ele não vai ter uma pressão, às vezes eu não consigo chegar sozinho até o 10, né? Mas a gente vai insuflando, é mais ou menos um pouquinho a mais que isso. O aparelhinho vem com uma cinta de medidas, né? Então, a gente vai lá e vai medir a circunferência certinho e vai anotando também a evolução da gestante. Então, agora vamos mostrar para o pessoal que está em casa alguns exercícios que podem ser feitos em casa antes de você procurar a fisioterapia aqui da Gastroclínica Multidisciplinar.
quando a gente vai trabalhar aqui, mais com a parte de bola ou com a parte dos exercícios, a gente não está pensando especificamente no assoalho pélvico, naqueles grupos que a gente mostrou, né? E que a gente trabalha através dos exercícios, através do biofeedback. Aqui a gente está te preparando, Aline, para que você tenha um bom caminho durante a gestação, né? Para que você não tenha as famosas dores na lombar ou aquela dor aqui na frente, né? A sinfisite. Então, esses são os exercícios de mobilidade pélvica e não de assoalho pélvico. Então, um exercício que a gente podia fazer é realmente a mobilidade anterior e posterior e as lateralizações. Então, colocar você para rebolar um pouquinho aí na bola. Então, com a coluna bem retinha, você pode se apoiar no bastão e fazer o movimento de inclinar o bumbum lá para trás e como se viesse para frente, encolhendo ele. Então, aqui a gente vai trabalhar exatamente essa mobilidade da nossa pelve, né? Lembrando e aproveitando que elas estão cheias de hormônio e com mais mobilidade do que na fase não gestacional. Então, esse é um dos exercícios. Se a gestante, né, em casa não tem a bola, ela pode fazer ele simplesmente apoiada numa mesa ou no cabo de vassoura mesmo, né, em casa, e fazer essas mesmas movimentações em pé. Então, também um exercício que vai te ajudar bastante aí para o crescimento do útero. Então, esse outro exercício, né, para as lateralidades, ou até mesmo fazendo como se fosse um movimento de um 8, ou a gente indica bastante o movimento de círculo, né? Então, trabalhando também um pouquinho mais essa parte lateral da pelve, e não simplesmente pensando em sacro e em sífise púbica, né? Então, trabalhando também a questão dos músculos que estão associados ao isquio, ao interno de coxa, né? Então, lembrar que a gestante, além de ter um períneo forte, ela tem que ter também esse fortalecimento de coluna lombar, né? Dos músculos do interno da coxa, porque, principalmente pensando no parto normal, é um trabalho aí de algumas horas. Então, isso requer também um pouquinho de resistência muscular. Então, assim, Aline, esse daqui também é um exercício que a gente trabalha em consultório, que é uma posição de cócoras, simulando uma caminhada de cócoras. Esse exercício a gente treina bastante, mas principalmente para ele ser usado no momento de trabalho de parto, né? Lembrando que faz toda a diferença uma mulher que quer um parto normal se movimentar no trabalho de parto. Isso ajuda muito a acelerar esse processo também. Finalizando o programa, as salas que vocês têm aqui, então é uma multidisciplinar da gastroclínica. Como que funciona essa multidisciplinar? Gostaria que você passasse também o telefone e o endereço. Então, Aline, a nossa equipe multidisciplinar, ela conta com nós, fisioterapeutas da parte do assoalho pélvico, com a fisioterapeuta Fernanda, que trabalha com o preparo também dos pacientes de processo de emagrecimento, né? Seja ele por cirurgia bariátrica ou a técnica do balão. E também a nutricionista Cláudia, que também faz parte dessa equipe do tratamento do emagrecimento, né? E da obesidade, junto com a psicóloga Márcia também. Temos a Carol também, que trabalha com a parte da nutrição. Então, são todos os fatores correlacionados com o processo de pós-operatório ou pré-operatório. Então, esses preparos também que cuidam muito mais do que só essa parte do corpo, né? Também mais essa parte de alimentação, de fator psicológico. E nós estamos na rua Antônio Alves Massaneiro, número 490, na sala 1, no edifício Santa Clara. E o telefone para contato é 045 2101 7700. E nós, da Fisioterapia Pélvica, vocês podem também nos encontrar no Facebook. Nós temos uma fanpage, Fisioterapia Pélvica em Cascavel. Vocês nos encontram lá. Finalizando mais um programa Instinto Materno, hoje diretamente da Gastroclínica Multidisciplinar. Caso vocês queiram saber de esses ou outros assuntos, é só entrar no nosso Facebook, Facebook/Programa Instinto Materno. Fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, mais que uma TV. Um canal de saúde para você. Até mais!
A pedagogia Waldorf, ela foi introduzida por Rudolf Steiner em 1919 em Stuttgart, na Alemanha. E inicialmente ela foi feita a pedido de dono de uma fábrica de cigarros chamada Waldorf Astoria, por isso levou esse nome. Por ser uma pedagogia muito diferente, ela distinguia-se de todos os métodos até então existentes. Uma definição que o Steiner coloca do ser humano trimembrado, né? Então é o ser humano que pensa, o ser humano que sente e o ser humano que age. Quando a gente consegue equilibrar esses três constituintes da organização, você consegue realmente compreender melhor esse ser humano. Ela leva em conta as diferentes características das crianças e dos adolescentes, e o ensino é dado de acordo com essas características. Com certeza tem uma visão muito ampliada do que é o ser humano, e para isso é preciso que o professor, o educador, faça uma formação apropriada. Eu acho que elas levam o que é realmente importante, que é o brincar, e nesse brincar elas aprendem a respeitar os limites, o espaço, o outro, e não só conteúdos e apostilas e tarefas. Eu acho que nessa liberdade, em tudo, em fazer o lanche, em brincar livre, eles aprendem a respeitar, e eu acho que é o mais importante. A transformação que a educação Waldorf faz na minha vida como mãe, porque ela mexe não só com o filho. Então eu aprendo a ser uma pessoa mais calma, a ser mais atenta, mais presente, não só no que está acontecendo, mas para as necessidades da criança. Isso faz muita diferença. Eu tenho um filho de 13 anos e tenho um de 1 ano e 9. Então consigo descrever que a diferença entre atividades mais simples do dia a dia mesmo, sabe? A roupa, onde ela não é transportada do banheiro para a máquina de lavar e aparece no seu guarda-roupa fantasticamente. Então são pequenas nuances no dia a dia. O que eu percebo de diferença nela é o lado dela emocional, assim, o lado dela de criatividade. E eu vejo que ela hoje é muito mais calma, é uma criança mais tranquila, assim, sem aquela pressão de ter tanta atividade que uma escola convencional traz, de ter que fazer lição de casa. Para mim, eu não vejo muita razão nesse momento. Normalmente as famílias que escolhem a proposta Waldorf, todos abarcam essa forma, né, de pensar, essa forma de olhar o mundo com um olhar assim mais vivo. A gente tem que se conectar, na verdade, né? As pessoas elas tendem a estar muito desconectadas realmente com a nossa relação com a terra, com o céu e com a natureza. Então, a longo prazo, uma criança que tem esses valores dentro do coração, dentro da alma dela, ela acredito que sim, que ela na vida adulta ela vai ter um olhar diferente para o mundo e para as suas relações.